Olá, queridos amigos, graça e paz, muito bom dia para você que está conectado conosco a partir de agora. Estamos no 5º dia desta jornada de oração, desta jornada de encontros diários, da busca de Deus na nossa vida e compreender esse cenário e esse momento em que nós estamos vivendo. Quero mandar um alô especial para você que está ligado conosco, seja muito bem-vindo e lembrando que estamos todos os dias aqui nesse mesmo canal, junto com vocês, para estudarmos a Palavra de Deus. Então, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, que o Senhor possa abençoar você e seu dia, sua família. Vamos estudar a Palavra de Deus? Antes, faremos uma oração para começarmos. Bendito Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos pelo novo dia que nos concede, pela certeza que conduz a nossa vida e está no controle do universo. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos no tempo do fim ou no fim dos tempos? Essa é uma discussão muito pertinente que está acontecendo agora, muita gente querendo saber, será que estamos chegando no fim dos tempos? Estamos no tempo do fim? O que você acha? Pela palavra de Deus nós temos direção para a nossa vida e compreendemos o tempo em que nós estamos vivendo. Vamos ler o que está escrito no livro do profeta Daniel. Daniel, que é um livro profético especial do Antigo Testamento. Esse livro de Daniel, no capítulo 2, traz um episódio muito interessante. O rei, na época, Nabucodonosor, o rei de Babilônia, ele teve um sonho. Mas nesse sonho, ele ficou muito perturbado e ele pede então para que os magos, encantadores, feiticeiros e os caldeus, que eram homens muito inteligentes, versados naquela época, pudessem ir à sua presença para revelar a ele o sonho. Ele queria que eles pudessem dar o significado. Acontece que o rei não disse para eles qual era o sonho. E eles queriam então que o rei revelasse o sonho e eles dariam a interpretação. Aí poderia ficar mais fácil, com certeza. Mas o rei disse: vocês precisam revelar o sonho e vocês precisam dar a interpretação. E então eles ficaram desesperados porque disseram: ó rei, pela segunda vez, diga-nos o sonho que nós vamos dar-lhe a interpretação. Mas o rei não fez isso. Pelo contrário, ele ficou furioso, achando que eles estavam querendo enrolar ele, porque não queria dar o significado do sonho. É porque, na verdade, eles estavam limitados. E então ele faz uma grande ameaça para eles, dizem: olha, se vocês não revelarem um sonho, não interpretarem um sonho, vocês vão morrer e junto com vocês todos os magos, feiticeiros, encantadores, todos os sábios, todos então serão mortos. Era algo terrível. E nesse caso, até Daniel e os seus amigos que estavam ali sendo preparados, que eram jovens inteligentes, hebreus destacados, jovens hebreus destacados, eles também sofreriam essa pena. Diante disso, chega esse comunicado para Daniel. Daniel, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, ele vai então até a presença do rei, ele pede para ir à presença do rei e pede que o rei pudesse lhe dar um tempo. E com muita fé, com muita confiança em Deus, Daniel diz: ó rei, o Deus que está nos céus vai revelar esse sonho e vai dar também a interpretação. Daniel sai da presença do rei, volta para casa e comunica a seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Na verdade, Ananias, Misael e Azarias. Esse era o nome dos 3 amigos de Daniel, que foram mudados com nomes correspondentes a deus babilônios daquela época. Então, eles se unem em oração e começam a pedir ao Deus dos céus a revelação do mistério, para que Deus pudesse ter misericórdia deles e misericórdia de todas aquelas vidas que estavam sendo ameaçadas. E Deus, como é maravilhoso, como Deus é muito bondoso, Deus revela para Daniel e para seus amigos o que é que queria dizer aquele sonho. Amigos, aqui aprendemos uma coisa muito importante. Às vezes nós não compreendemos o que está acontecendo à nossa volta, nós não compreendemos os sonhos, não compreendemos o cenário, não compreendemos os fatos, não compreendemos o que está acontecendo conosco. No entanto, a palavra do Senhor, ela tem toda a revelação. E quando nós não entendemos o que está escrito aqui, Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, se necessário for, Ele envia anjo, Ele envia o Espírito Santo
para iluminar a nossa mente, para nos dar entendimento, a capacidade de entender os seus mistérios que são revelados aos seus pequeninos, que vêm com humildade na sua presença. Foi o que aconteceu com Daniel. Se a gente for amigo de Deus, se nós formos amigos do Senhor, com certeza nós vamos entender o tempo que estamos vivendo. E segundo as profecias de Daniel, capítulo 7, verso 25, e os outros capítulos e restantes do livro, nós vamos entender que o tempo do fim começou no ano 1798. Ali aconteceu um fato histórico importante, onde o Papa Pio VI foi preso naquela época das guerras napoleônicas e pelo general Berthier. Ali é um marco histórico que cumpre uma profecia, e esta profecia então nos mostra que começou o tempo do fim. Então, se você quiser mais informações, pode nos chamar em inbox, nós vamos estar dando para você esta orientação mediante a palavra de Deus aqui nos livros proféticos de Daniel, em conexão com Apocalipse. Mas o fato é que Deus revelou para Daniel e Ele revela para nós também hoje. Precisamos ter paz, precisamos ter calma, e a mesma coisa que Daniel fez é o que devemos fazer: ir a Deus com alegria, ir a Deus com confiança, ir a Deus com fé, ir a Deus com esperança, que o Senhor revela para nós todas as coisas. E qual foi a revelação para Daniel? Primeiro, Daniel teve a revelação do sonho do rei. E a revelação é essa: o rei tinha tido o sonho de uma grande estátua. E esta grande estátua, ela tinha a cabeça de ouro, o peitoral de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro, e os pés era parte em ferro e parte em barro. Eles não se ligavam, eles não se misturavam. E interessante que enquanto Daniel estava vendo essa estátua, ele percebeu que do céu foi lançada uma pedra sem auxílio de mãos. E essa pedra veio e bateu com muita força nos pés daquela grande estátua. E a estátua toda desmoronou. E com isso, Daniel ele ficou impressionado. O verso de número 44 do capítulo 2 do livro de Daniel diz assim: mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel explicou para o rei que aquela grande estátua, composta por metais, que eram metais preciosos e um metal mais forte que o outro, o ouro representando o reino de Babilônia, a cabeça, que era o reino de Nabucodonosor naquela época, significava que aquele reino iria passar. O segundo reino que viria após o reinado de Nabucodonosor seria os medos persas, que venceram Babilônia. Mas depois eles passariam também e viria um terceiro reino, a Grécia, representado pelo bronze. E depois do bronze veio então o ferro, representado por Roma. Então, esses reinos todos passariam: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, e por fim o reino de Roma seria fragmentado e representado pelos pés, parte em barro e parte em ferro, 10 potências da Europa. E essas 10 potências, elas não entrariam em acordo, porque barro e ferro não se unem, não estão em acordo. E depois desse reinado fragmentado, diz o verso de número 45, mas depois desses dias, depois desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Olha que coisa interessante. Esse novo reino, implantado pelo próprio Deus, representa a volta de Jesus. A pedra lançada sem mãos na base da estátua significa que todos os reinos dessa terra passarão e será então fixado um reino eterno. Esse reino eterno, queridos amigos, é o reino de Jesus Cristo. É a volta do Senhor Jesus. Podemos ter a certeza que Deus está no controle do universo. Sobe reinos, desce reinos. Levanta reis, são depostos reis. Mas Deus é o grande rei do universo, é o rei dos reis e Senhor dos senhores.
e em breve o Senhor Jesus Cristo arraiará nas nuvens dos céus com poder e glória. Quanto já se cumpriu dessa profecia de Daniel capítulo 2? Amigos, é impressionante, mas praticamente tudo já se cumpriu. Há pessoas que dizem assim: nós estamos na unha, no tempo da profecia, na unha da estátua do sonho do rei Nabucodonosor. Então nós estamos no tempo do fim, algumas pessoas dizem, pela profecia de Daniel capítulo 2. Mas eu queria dizer para você o seguinte: eu entendo que nós já estamos vivendo no tempo do fim, mas na verdade no fim dos tempos. Nós já estamos no tempo do fim, como eu disse, desde 1798. E se você quiser entender um pouquinho mais sobre isso, nos chame em box, que nós vamos estudar com você a matemática profética no livro de Daniel, em conexão com o livro do Apocalipse. Porém, nós já estamos chegando no fim dos tempos, melhor dizendo. Estamos no fim dos tempos. Nós já estamos vivendo tempos emprestados. A única coisa que falta para cumprir na profecia de Daniel, capítulo 2, é a pedra que vem lançada do céu, sem mãos, bate no pé da estátua e destrói a estátua. E essa estátua, como nós já vimos aqui, representa os reinos da terra. Primeiro, Babilônia, a cabeça de ouro. Depois, o peitoral de prata, o reino medo-persa. Depois, o quadril de bronze, a Grécia. Depois, a perna com a estátua, ou melhor, a perna com o reino de ferro, que é Roma. E por último, os pés, parte em barro e parte em ferro. Queridos amigos, estamos no fim dos tempos. Estamos vendo os sinais da volta de Jesus. Uma pandemia mundial é apenas um dos sinais. Haverá sinais nos céus, haverá sinais na terra, haverá sinais na água, haverá sinais no ar, haverá sinais na sociedade, haverá sinais religiosos e nós precisamos estar preparados. Eu pergunto, a sua vida está nas mãos de Deus? Você conhece a palavra de Deus e tem certeza da sua salvação? Por algum motivo, em algum momento, você se afastou dos caminhos de Deus, você está afastado de Deus e precisa voltar para os caminhos do Senhor? Tome a decisão de estar pertinho de Deus nesse momento da história. Esse é o momento em que precisamos colocar mais do que nunca a nossa vida nas mãos de Deus e entender as profecias do livro sagrado. Eu desafio você a estudar o livro de Daniel e o livro do Apocalipse e entender o cenário que estamos vivendo. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Vamos orar. Pai querido, estamos vivendo os dias finais da história deste mundo. Estamos no fim dos tempos. Pela profecia bíblica, há muito tempo, o Senhor já predisse que o reino eterno será, então, lançado para todo sempre. Estamos aguardando apenas pela representação do capítulo 2 de Daniel, a pedra que virá sem mão e quebrará essa estátua, esses poderes, esses reinos terrestres, e então o reino eterno de Jesus será lançado para todo sempre. Pai, queremos estar preparados. Abençoe cada um dos nossos amigos e irmãos. Tome nossa vida em Tuas santas e preciosas mãos. Coloque paz no nosso coração e nos dê a vitória de estar em pé na Sua vinda. Em nome de Cristo, nosso Senhor, que vive e reina para sempre. Amém. Receba a bênção de Deus para a sua vida. Que o Senhor te abençoe e que Ele te proteja. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e da sua família. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Maranata.